A Câmara dos Deputados pode ter uma CPI para investigar denúncias contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. E sobre esse assunto a gente conversa agora, gentilmente nos atendendo mais uma vez, o primeiro vice-presidente da Casa, o deputado federal Marcelo Ramos, do PL do Amazonas. Deputado, mais uma vez, bem-vindo. Muito obrigado por nos atender. Como vai? Muito obrigado, bom dia a você e bom dia a todos que nos acompanham. Deputado, qual que é a possibilidade dessa CPI ser instalada? Já há assinaturas? O senhor que está recolhendo as assinaturas, como é que está esse processo e o motivo dessa investigação? Não sou eu que estou recolhendo essas assinaturas. Eu acho que a gestão do ministro Ricardo Salles ela é uma gestão desastrosa, que faz mal para o país, que compromete a imagem internacional do país, que compromete o nosso comércio exterior, porque cria barreiras para o nosso agronegócio, para as nossas atividades exportadoras, mas acho que nós já teremos o Senado absolutamente paralisado por conta de uma CPI que investigará os episódios relacionados à Covid, e nós precisamos da Câmara em funcionamento para debater e fazer andar as pautas que interessam ao país. Nós precisamos que a reforma administrativa ande, que a reforma tributária ande, que a gente chegue a um bom termo na MP da capitalização da Eletrobras, no processo de privatização dos Correios e outras pautas que são urgentes, como regularização fundiária, por exemplo, e não acho que a gente deva paralisar a Câmara com a instalação de uma nova CPI, a despeito de ser absolutamente crítico e achar um atraso para o país a gestão do ministro Ricardo Salles. Agora, deputada, a pergunta de José Maria Trindade, de Brasília. Zé Maria. Salve, presidente. Muito bom dia. A ideia que se tem é que o Ricardo Salles não tem uma política ambiental. A política ambiental é a política do presidente Jair Bolsonaro, que foi muito discutida ali durante a campanha eleitoral. Quer dizer, cercar o ministro não seria inútil, não? O substituto dele será indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Zé Maria, eu concordo perfeitamente com você. Quem ganhou a eleição foi o presidente Bolsonaro e é a política dele que deve ser implementada no Ministério do Meio Ambiente, como em todos os outros ministérios. Não dá para querer que um presidente com um discurso pouco comprometido com o meio ambiente vença a eleição e depois você tenha um ambientalista no Ministério do Meio Ambiente. Eu concordo integralmente com você. Por outro lado, eu concordo que cabe ao parlamento fazer a crítica dos equívocos da política que está sendo conduzida por esse governo, não especificamente pelo ministro Ricardo Salles. Ele, na verdade, é a figura que dirige o meio ambiente, mas a política do governo, na minha opinião, é passível de crítica. Eu não acho que parlamentar deva opinar sobre a manutenção, demissão ou nome de escolha de ministro. Quem foi eleito para escolher e demitir ministro foi o presidente da República. Os parlamentares devem exercer o seu dever de fiscalização e de crítica, mas jamais de querer ser dono do nome que vai substituir ou exigir a demissão de um ministro. Isso, para mim, não é papel do parlamento. Paulo Figueiredo. Bom dia, deputado. O senhor tem razão. O país tem outras prioridades nesse momento e é prerrogativa do parlamento fazer críticas ao governo do presidente. Para isso, vocês têm a tribuna. Para isso, vocês têm o próprio parlamento para discutir e apresentar. Agora, a CPI, ela precisa ter um objeto definido e ela é para investigar irregularidades. Não se gosta da gestão do ministro, se ela é bem vista na comunidade internacional ou se não é bem vista na comunidade internacional, seja lá o que definir comunidade internacional. Qual é o objeto específico dessa CPI? Deputado? Perdemos o contato com a imagem do deputado. A gente estava falando com o deputado Marcelo Ramos. Agora sim, retomado o contato. Paulo, se você quiser refazer a pergunta rapidamente, por favor. Claro, minha pergunta foi... Eu ouvi bem. Então, por favor, deputado, pode responder. Eu ouvi bem a pergunta. Eu meio que já respondi na primeira pergunta que me foi feita. Eu não concordo com a instalação de CPI. Eu acho que não é o momento para nós paralisarmos a Câmara. A CPI é algo que a gente sabe como começa, não sabe como termina. Exige um esforço hercúleo do parlamento. Eu não acho que seja o momento de instalar a CPI na Câmara. Mas
A minha pergunta seria a minha pergunta no final foi qual é o objeto específico da CPI. CPI precisa ter objeto específico, precisa investigar irregularidades específicas. Quais são as irregularidades específicas do ministro Ricardo Salles que estão sendo propostas a serem investigadas nessa CPI, que eu já entendi, o senhor é contra? Na verdade, tecnicamente, a CPI ela tem que ter um fato determinado. O fato determinado da CPI, do pedido de CPI que existe, é a interferência do ministro Ricardo Salles naquele episódio das toras que foram apreendidas pela Polícia Federal. Ela não terá minha assinatura, mas esse é o fato determinado indicado pelos proponentes. Bom, recentemente, na semana passada, houve a cúpula do clima e o presidente Jair Bolsonaro estipulou algumas metas aí, inclusive até a redução do desmatamento na Amazônia. E aproveitando esse episódio aí que a Polícia Federal denunciou o ministro Ricardo Salles, o senhor publicou também recentemente no Twitter um tweet dizendo que ele é um antiministro e que está do lado dos criminosos. O senhor acredita, na sua opinião, é possível atingir essas metas de redução de desmatamento da Amazônia na gestão de Salles? Primeiro, nós temos que entender que o discurso do presidente Bolsonaro na cúpula do clima, ele foi uma guinada ao que tem sido dito por ele até aqui no que diz respeito às questões ambientais, uma guinada positiva. O presidente fez 3 compromissos que são compromissos muito claros e muito importantes para o país. O primeiro deles foi de nulidade climática até 2050, portanto, de o Brasil zerar emissão de carbono até 2050, ou diminuindo ou compensando as emissões de carbono. O segundo foi zero desmatamento ilegal até 2030. O terceiro foi investimento para a construção de uma política de bioeconomia no nosso país. E, na verdade, não foram 3, foram 4. E o 4 foi o estabelecimento e a regulação de um mercado de carbono no nosso país. São medidas que nenhuma delas tem aplicação imediata. Um compromisso é para 2050, o outro é para 2030, e os outros 2 são 2 compromissos genéricos de investimento em bioeconomia. Então, não diria que não é possível alcançar com o ministro Ricardo Salles. Agora, para que comece esse processo, que nos permita a nulidade climática, por exemplo, em 2050, tem que mudar muito do que tem sido feito até aqui na gestão do Ministério do Meio Ambiente. Deputado, rapidamente, o senhor falou, claro, no começo da entrevista sobre a necessidade de aprovação das reformas. Reforma tributária e reforma administrativa. O senhor acha que essas 2 reformas podem ser aprovadas ainda nesse ano na Câmara, mas por causa da CPI no Senado? No Senado, os projetos podem não avançar por causa da CPI? Eu sou bastante otimista com a aprovação da reforma administrativa ainda nesse semestre. O deputado Dacide Matos tem feito um esforço grande na CCJ para que ela tramite com alguma celeridade na CCJ. Óbvio que o governo precisa se empenhar, né, junto à sua bancada no parlamento para garantir a aprovação dessas matérias. Eu lamentei, fiquei frustrado, porque vim de Manaus para ir para a primeira audiência pública que tratava de reforma administrativa na CCJ e só tinha o deputado Dacide Matos e virtualmente deputados da oposição. Não tinha ninguém do governo acompanhando a audiência pública, pelo menos na hora que eu cheguei. Eu cheguei um pouco tarde porque vim de viagem direto para cá, para Brasília. Em relação à reforma tributária, eu sou bastante cético. Eu acho muito difícil que se construa até o final do ano as convergências setoriais e federativas para chegar a um texto de reforma tributária. Lembrando que desde a criação do ICMS na década de 70, nós nunca mais conseguimos fazer qualquer alteração estrutural no nosso sistema tributário. Então, eu diria que eu sou otimista com a reforma administrativa e cético com a reforma tributária. A despeito da reforma tributária, do ponto de vista econômico estrutural, ser muito mais importante para o país. Mas vamos fazer todos os esforços, tentar encontrar essas convergências. É difícil quando você tem um texto da Câmara, que é a PEC 45, um texto do Senado, que é a PEC 110, e uma proposta do governo, que é uma reforma tributária fatiada. A reforma tributária já é difícil quando você tem uma proposta só. Quando você tem 3 propostas, com cada um puxando para o lado,
a dificuldade de encontrar convergências é muito maior. Deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, primeiro vice-presidente da Câmara. Mais uma vez, obrigado, bom trabalho. Obrigado, bom trabalho e bom dia a todos.